E se a chave para transformar completamente a vida de alguém não estivesse no dinheiro, mas na agenda de contatos? Essa é a ideia central bem provocadora de Pablo Marçal. Para ele, a rede de contatos não é só uma coisinha importante, ela é o destino. Vamos mergulhar em como isso funcionaria. A premissa é essa aí, direta e poderosa. E segundo Marçal, isso não é só uma frase de efeito não. É a lei fundamental do crescimento. A ideia de que as conexões certas podem abrir portas e criar um valor que dinheiro nenhum consegue comprar. Tá, mas aí vem a pergunta, né? Se networking é tão poderoso assim, como é que se constrói uma rede que de fato muda o jogo? Porque não se trata só de colecionar contatos no celular, existe uma estratégia por trás. E é exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Para entender o método, a gente precisa primeiro sacar a metáfora principal que ele usa, o mundo das bolhas. Ele diz que todo mundo vive dentro de uma, e é essa bolha que, na maioria das vezes, acaba definindo os nossos limites. É só parar para pensar um pouco. O mercado imobiliário é uma bolha. O mundo dos artistas, outra bolha. A galera da tecnologia, uma terceira. Cada uma com suas próprias regras, sua própria linguagem. E o grande perigo, segundo Marçal, é ficar preso em uma só. É aí que a pessoa para de crescer. E a estratégia dele foi justamente o contrário, entrar de propósito em várias bolhas diferentes. A primeira foi o universo da música, se conectando com gente grande do sertanejo. Depois, mergulhou na bolha da política, um ambiente, assim, completamente diferente, com outro tipo de poder, outra dinâmica. Em seguida, a bolha da tecnologia, um mundo que, nas palavras dele, parece operar em outra atmosfera. E foi parar até no mundo do futebol profissional, um círculo super fechado e que movimenta uma grana absurda. E aqui está a grande sacada da estratégia. O objetivo não é virar um especialista em música, política e futebol. A ideia é furar essas bolhas para criar pontes, para ter acesso a informações e oportunidades que são literalmente invisíveis para quem está preso no universo só. Beleza, mas como é que se fura uma bolha na prática? Não é só chegar batendo na porta, né? A estratégia que ele descreve se baseia em dois pilares: movimento e generosidade. Primeiro, a ideia de que network é movimento. Ou seja, não é uma coisa passiva que acontece por acaso. É um verbo, uma ação. Exige um investimento intencional de tempo, de energia e sim, até de dinheiro para estar fisicamente onde as conexões importantes acontecem. É sair da inércia. E o segundo pilar é a generosidade. Olha só esse caso. O conselho padrão do mercado era: guarde seus segredos às 7 chaves. A atitude dele foi a contramão total. Ele resolveu abrir o jogo e compartilhar tudo. A reação foi imediata. O grupo inteiro começou a compartilhar também. E o que nasceu dali? Um ambiente de colaboração muito mais valioso do que qualquer competição. A generosidade destravou o valor de todo mundo. Isso aqui ilustra perfeitamente o que é um movimento. Olha que doideira a sequência de eventos. Uma tentativa de vender um anúncio numa revista que ele mesmo criou levou ele para dar uma aula em São Paulo. Lá, ele conheceu uma pessoa que sugeriu uma mudança para Alphaville. Essa conexão o levou a um palco e foi em cima daquele palco que a vida dele mudou de rumo. Não tem linha reta, é uma cadeia de ações que vão se conectando. Certo. Digamos que a pessoa conseguiu furar a bolha, entrou na sala onde tudo acontece. E aí? Segundo Marçal, o desafio de verdade está só começando. Porque ter o acesso é uma coisa, saber o que fazer com ele, isso é outra história. Essa frase dele é muito forte. Pensa só, mesmo com todo o sucesso, chegar em Palo Alto, o centro nervoso da inovação no mundo, e se sentir um animal. Por quê? Porque estar na sala não significa pertencer à conversa. O idioma que falavam lá era outro, e não era o inglês. E a resposta para essa sensação está numa palavra: repertório. Não adianta nada ter o acesso se não há o que dizer. Repertório é a bagagem, é o conhecimento, a experiência, a moeda de troca que permite não apenas participar de conversas de alto nível, mas principalmente agregar algum valor a elas. A diferença é brutal. De um lado, sem repertório, a pessoa fica lá, quieta, intimidada, um orangotango empresarial, como ele mesmo diz. A oportunidade é totalmente desperdiçada. Agora, com o repertório, a pessoa conduz conversas, agrega valor e transforma aquele acesso em novas oportunidades de verdade. É a diferença entre só estar lá e realmente fazer a diferença. Mas, no fim das contas, qual é o retorno prático de todo esse investimento em network? Os ganhos, como a gente vai ver, podem ir muito além do que se imagina. Eles podem ser bem concretos e, francamente, inacreditáveis. E aqui
talvez esteja o exemplo mais dramático do poder de uma única conexão. Uma conversa que só aconteceu por causa de uma rede construída com o tempo resultou numa coisa absurda. 50%. Sozinho, esse número não diz muita coisa. Mas no contexto de uma negociação milionária, ele muda tudo. 50% de desconto na compra de uma casa de 48 milhões de reais. É isso mesmo. A casa foi comprada por 24 milhões. Como? Através de uma conexão com o irmão do dono que viabilizou um negócio que nem estava no mercado. Essa oportunidade não estava em nenhum site e nenhuma imobiliária. Foi um resultado 100% criado pelo network. Mas olha, esse jogo do networking não é feito só de ganhos. Existe um alerta final, uma espécie de evolução necessária para quem consegue chegar nos níveis mais altos. Marçal avisa, o processo pode viciar. E nos círculos mais fechados, as regras do jogo mudam completamente. Aquela vontade de aparecer dá lugar à necessidade de privacidade. Ninguém tira foto, ninguém posta nada, a quantidade de contatos perde a importância, e o que vale mesmo é a qualidade das relações. O objetivo não é mais acumular, e sim curar e cultivar. E a gente fecha com essa reflexão. Depois de ouvir tudo isso, a grande pergunta que fica é sobre o nosso próprio ambiente. As pessoas ao nosso redor, o nosso círculo, ele funciona como um container, nos segurando onde estamos, ou como uma plataforma de lançamento, nos impulsionando para fora da bolha em direção a novas oportunidades. A resposta pode, de fato, definir o nosso destino.